Olá, eu sou Judite Mota e este é o segundo episódio do podcast do Clube das Criativas. A minha convidada é a Ana Magalhães, que se descreve da seguinte maneira. Reconhecida pela maioria como a miúda dos óculos laranja, poderá também ser reconhecida por ser uma criativa que gosta de ideias que fazem bem ao mundo e tem olho para o craft. Com background em design e belas artes, a Ana trabalha em publicidade há 15 anos, tendo passado por vários países nos mercados europeu e norte-americano e é atualmente diretora criativa na VML A&R de Nova Iorque. Deseja, não muito secretamente, ser curadora ou ter uma galeria. Olá, Ana. Olá. Vamos começar já por aqui. És a única pessoa que eu conheço que tem um curso ou uma pós-graduação em museologia. Museologia, só a palavra, é um palavrão. Fala-me lá disso. Porquê e o que é? É uma história engraçada que até tem a ver com como é que eu venho parar a publicidade, porque eu não queria nada trabalhar em publicidade desde que estudei direção de arte em Barcelona, na Elisava. Eu queria tirar um curso, uma pós-graduação lá que se chamava Produtos Culturais, qualquer coisa, direção de arte para produtos culturais ou para instituições culturais, não tinha nada a ver com publicidade. E eu fui a única pessoa que se inscreveu nesse curso. Então o curso não existiu, foi cancelado, mas eu não me queria vir embora, eu queria ficar lá mais algum tempo, então pensei, pronto, vou escolher outro curso. E escolhi o curso com o nome mais parecido, que era direção de arte. Eu até penso que não era direção de arte para publicidade especificamente, era um curso de direção de arte genérica, até porque se falou de direção de arte para cinema, direção de arte para outros, para teatro, para outras disciplinas. Pronto, vou fazer aquele curso, nunca com a intenção de trabalhar em publicidade. E quando saio dali, depois acabo por ir trabalhar em publicidade. Sempre muito naquela de pronto, eu estou a fazer isto, eu até faço isto bem, mas tenho aqui esta coisa de eu gostava mesmo de trabalhar para a cultura e pronto, e a certa altura tendo-se mantido o bichinho, que ainda hoje tenho, e para as pessoas que me conhecem sabem que visito imensas galerias e leio muito sobre arte contemporânea. Pronto, decidi tirar o mestrado enquanto estava já a trabalhar em agência, já nem era uma coisa muito recente, eu penso que já estava nessa altura a trabalhar talvez há uns 8 anos em publicidade. Pronto, e foi para colmatar um bocadinho aquele bichinho. Eu desejo secretamente ter uma galeria ou trabalhar numa galeria. Acho que vai ser uma desilusão. Porquê? Acho que vai ser uma desilusão porque eu acho que quando eu queria, nessa altura em que eu queria muito trabalhar para a cultura ou trabalhar no âmbito das artes plásticas ou da arte contemporânea, eu se calhar achava que era uma disciplina muito pura. E eu hoje em dia já percebo que é uma disciplina, inclusivamente como a nossa, que tem um mercado e que tem um mercado que movimenta muito dinheiro. E que não tem a pureza que acho que não tem a pureza que eu imaginava. Portanto, eu acho que assim que chegar, se isso acontecer, se eu trabalhar num museu ou numa galeria, eu vou perceber, não, isto há aqui mecanismos de especulação à séria, de flipping de obras, quer dizer, não é a pureza, acho eu, que eu imaginava nessa altura em que queria muito, muito trabalhar numa galeria. No entanto, depois acho que há até um cruzamento de disciplinas interessante e acho que as instituições culturais estão a perceber cada vez mais disso, mas acho que é muito interessante que se calhar algumas pessoas da comunicação comecem a trabalhar em instituições culturais, também para as ajudar um bocadinho, se calhar, a falar com mais públicos do que falam. Eu acho que hoje esta consciência, eu estou a dizer isto, mas acho que hoje essa consciência já é muito diferente. Já há muitos museus e muitas galerias a comunicarem a um nível, já não é uma coisa de nicho, é uma coisa para as massas, e a ter essa capacidade de atrair muito público. E acho que isso deveu, inclusivamente, se calhar, a algumas pessoas que até transitaram de disciplinas da comunicação para disciplinas das artes. Mas pronto, eu acho que acho que há alguma sobreposição nessas duas áreas até. Sei lá, quando se visita uma galeria, quando se visita um museu, há ali um trabalho de uma exposição, há ali um trabalho de storytelling que tem que ser feito. Que é semelhante a algumas das coisas que nós fazemos em publicidade, mas depois inversamente também aconteceu uma coisa super interessante, que é de repente com os anos
Se calhar quando eu comecei a trabalhar não, mas hoje já é possível fazer uma exposição para responder a um briefing de publicidade. Ou seja, as coisas começaram todas a ficar sem fronteiras, de forma a que eu hoje em dia já estou menos inquieta para sair, para experimentar outra coisa, porque hoje publicidade permite fazer muita coisa. E isso é o que me excita cada vez mais na profissão. Eu hoje posso fazer em publicidade as coisas que eu se calhar antes tinha vontade de deixar a publicidade para fazer. Quando tu começaste, tinhas alguma espécie de preconceito em relação à publicidade? Ou seja, esse desejo de trabalhar em cultura e em arte com A grande, a publicidade era o lado sujo da coisa? Era a porta dos fundos para entrar num mundo mais puro e interessante? Imenso. Tinha imenso preconceito. Tinha imenso preconceito, até fomentado se calhar pelos meus amigos. As pessoas tinham um bocado aquela coisa de se foste vender a tua alma ao diabo, não sei o quê, não é? E de facto eu acho que há casos em que é uma profissão com um impacto negativo, obviamente. Nós contribuímos para que certos hábitos de consumo existam, que se calhar não deviam existir, não é? Ou que se calhar deviam ser um bocadinho mais controlados. Mas, sei lá, acho que ao longo da história, até no outro dia estava a ver o Dope Sick, que é o documentário sobre a Purdue Pharma. E alguém fez aqueles gráficos, alguém contribuiu, alguém fez aqueles folhetos todos de propaganda que contribuíram para que a vida ficasse difícil para muita gente. Mas pronto, esse é o lado o lado triste, o lado negro. Mas ao mesmo tempo, eu acho que com os anos o que comecei a perceber foi que também há um lado, ou seja, há um lado de influenciar para o bem, há um lado de influenciar para o mal. É possível influenciar para o mal, mas é claro que é uma disciplina que fala para muitas pessoas e que tem capacidade de influenciar para o bem. E isso é brutal. Tu até trabalhares, sei lá, por exemplo, ao nível de desenvolvimento de produtos e de produtos que podem melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso para mim é a componente que faz um trabalho bom ser um trabalho excelente, que é, eu usei a minha disciplina para mudar o mundo e para ter um impacto positivo, e acho que nós temos essa responsabilidade porque de facto trabalhamos uma disciplina que impacta muitas pessoas e que chega a muitas pessoas. Tu achas que o propósito tem propósito ou é já algo que perdeu o seu sentido? Eu acho que o propósito está a evoluir. Ou espero que evolua. Eu acho que nos últimos anos, nós assistimos muito a isso, com esta preocupação das pessoas, se calhar até uma preocupação kármica de eu trabalho nesta indústria, mas eu quero usá-la para o bem. Eu acho que durante muito tempo, nos últimos anos, nós vimos muitas campanhas do que se chama awareness. E eu acho que as pessoas estão a ficar fartas do awareness. E acho que ainda bem que estão a ficar fartas do awareness. E é uma preocupação, curiosamente, até nos projetos em que tenho trabalhado recentemente, noto que cada vez na agência há um bocado mais essa conversa de mas se isto está só a gerar awareness, isso não está a fazer bem a ninguém. E eu acho que eventualmente vai haver essa evolução de, ok, sim, eu vou gerar awareness, mas eu quero que a minha marca ativamente resolva um problema. E portanto espero que as coisas evoluam nesse sentido, e acho que também vai haver cada vez mais consciência do que é uma marca ser oportunista e tocar certos temas por achar que deve estar na conversa cultural sobre determinados temas fraturantes. Acho que as pessoas vão ser cada vez mais exigentes e já começam a ser exigentes, não é? Ou seja, não podes falar de sustentabilidade se nunca fizeste nada, não podes falar de determinadas minorias se nunca contrataste, se nunca te esforçaste para contratar alguém dessa minoria. Portanto, eu acho que há essas duas questões que eu estou super curiosa para ver como é que vão evoluir, que é
o público ser muito exigente em relação àquilo que as marcas prometem e as coisas sobre as quais as marcas querem falar ou os temas em que se querem imiscuir. E pronto, e a questão do awareness, ou seja, ativamente as ideias fazerem alguma coisa de facto. Por isso estou curiosa para ver o que é que vai acontecer e acho que as coisas vão evoluir num sentido positivo. Estão a acontecer coisas interessantes. A semana passada o Greenpeace invadiu a praia da WPP e foi muito excitante. Que foi o dia seguinte à WPP ter ganho um Grand Prix com uma campanha para o Greenpeace. A sério? Sério. Eu estive mesmo fechada e encerrada durante esta semana. E, portanto, esta tensão que começa a haver entre as causas, as marcas, as holding companies que trabalham, as marcas mais variadas, porque tem que ser, começa a ser realmente interessante esta confusão que se está a gerar. Sim. E é até uma confusão que eu às vezes penso, não sei, às vezes tenho, umas vezes acho que bem, outras vezes acho que mal, até sobre a questão das marcas querem falar sobre determinados temas. Eu questiono sempre, eu prefiro sempre usar a ferramenta e pensar, se nós temos a possibilidade de falar para muita gente e se muita gente gosta desta marca, há aqui um potencial de a marca mudar positivamente a mentalidade das pessoas, tentá-las serem mais abertas a determinados aspectos, a determinadas coisas, mas ao mesmo tempo depois tenho sempre um pensamento de fundo, muito cá no fundo, tem um bocadinho a ver com isso, que é até que ponto é que uma marca pode e deve falar sobre determinadas causas, não é? Porque no fundo, e é sempre difícil que não haja uma hipocrisia, porque no fundo uma marca tem sempre interesses, tem interesses financeiros, não é? Ou seja, em teoria nenhuma marca, todas as marcas têm objetivos e uma marca quer vender menos, ou seja, e é sempre muito difícil, eu acho, perceber até que ponto é que alguém tem interesses financeiros, pode falar sobre, ou seja, até que ponto é que nós podemos quase privatizar determinados temas da vida social e da vida pública, porque é engraçado, porque eu depois no meu dia-a-dia sou o oposto, sou super cínica, eu fico a pensar, mas porquê é que esta marca me está a dizer isto? Mas porquê é que eles têm que falar disso? Porquê é que determinados temas têm que ser privatizados? Porque no fundo é isso que estamos a fazer, não é? Tu achas que é porque as marcas têm que começar a assumir o papel das instituições públicas, que estão um bocadinho desaparecidas das causas que nos interessam a todos? Eu acho, e de alguma forma isso até me entristece, eu acho que as marcas, sobretudo marcas globais, neste momento quase que se sobrepõem aos Estados, do ponto de vista da pressão que podem fazer para que determinadas coisas mudem. Isso é supostamente uma coisa boa. Mas lá está, podes confiar naquela marca, porque aquela marca, por muito que tenha intenções positivas, não é? Ao mesmo tempo terá sempre a sua agenda, portanto é sempre muito complicado. Pronto, isso depende sempre das pessoas depende das pessoas que estão à frente. Depois as marcas têm boards gigantes e eu acho que é difícil também manterem a pureza, manterem alguma pureza nas suas intenções. Mas sim, as marcas estão cada vez mais a sobrepor-se aos Estados, porque de facto, sei lá, se pensarmos em marcas como a Amazon, que são marcas internacionais, que mexem imenso dinheiro. Escolheste logo a marca do mal. Sim, escolhi logo a marca do mal. Aquela marca neste momento terá a capacidade de, para o bem ou para o mal, tem feito mais para o mal do que para o bem, mas aquela marca consegue neste momento fazer uma pressão sobre os Estados que eu acho que não deveria existir, mas eu depois também percebo como é que alguns países têm que ceder, porque não estão em condições de, se calhar, recusar determinadas coisas. Mas é uma questão que me preocupa imenso. A privatização de tudo, de conversas sobre a diversidade. Deverão essas conversas ser privatizadas, porque nunca sabes bem qual é o interesse das pessoas que estão por trás daquela marca ou a falar sobre aquele tema.
sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos acontecem coisas interessantíssimas, como uma marca falar sobre temas de diversidade, de igualdade de género e, ao mesmo tempo, patrocinar um partido que vai justamente contra esses princípios. Lá está, sempre que eu na minha vida civil, sou sempre muito cínica. Na minha vida profissional tenho sempre muita esperança e acho que devo continuar a usar as marcas que eu trabalho para tentar mudar o mundo. É quase como se, não sei, é quase como se eu tivesse duas caras quase, mas pronto, essas duas caras conversam, é uma coisa, acho que é bom. Falaste em diversidade e este podcast chama-se o Clube das Criativas por alguma razão. Os Estados Unidos são peritos em andar de bandeira na mão com as causas da diversidade e todas as que forem precisas, e parece-me a mim sempre um bocadinho superficial. Tu vives lá na realidade e tenho duas perguntas para te fazer. Uma é difícil, que é como é que é viver atualmente num país que parece estar a regredir, em vez de está claramente a regredir em relação aos direitos das mulheres, entre outros, não é só em relação aos direitos das mulheres. Esse é só o último caso, a última prova que nós temos. Como é que é viver num país desses, sendo que tu, sendo uma imigrante, podes ter uma perspectiva um bocadinho mais distante? Ou a bolha em Nova Iorque não te faz sentir a pressão? Preocupa-me mesmo muito, porque eu acho que há a sensação generalizada de que as coisas evoluíram e estão a evoluir num sentido positivo, porque de facto, quer dizer, ainda não chegaram onde deveriam chegar, mas acho que há uma evolução. No entanto, acho que temos que estar muito atentos, porque eu acho que esta evolução é um bocadinho... eu acho que é quase uma ilusão quando depois estão a acontecer as coisas que estão a acontecer, por exemplo, agora com o caso do Wade versus Roe. Em que eu pensei, sim, cada vez há mais mulheres CEOs, ainda não as suficientes, porque eu acho que depois também o assunto está um bocadinho inflado. Eu acho que se pensa que, sim, já há muito mais, já há muito mais mulheres em Wall Street. Wall Street, desde os últimos anos, Fearless Girl, etc., eles, sim, aumentaram algumas mulheres lá, mas não está sequer perto dos 50-50. Portanto, sim, as coisas estão a encaminhar-se num sentido positivo, ainda não tanto como deveriam encaminhar, mas há um movimento inverso super preocupante, na minha opinião, em que quase que tens a sensação que há uma agenda para manter as mulheres em casa e ocupadas com outros campos da vida, nomeadamente ter filhos e voltarem-se para a família, que não outros campos que podem desejar desenvolver na sua vida. E eu quero... E quero sublinhar que eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas que fazem essa escolha na vida, porque eu acho que é uma escolha super legítima. Acho que é uma escolha super legítima. Mas deve ser uma escolha. Mas deve ser uma escolha, exatamente. Ou seja, eu sou a favor da escolha desde... Eu acho que isso é o verdadeiro feminismo, na verdade, que é... está certo eu querer trabalhar na indústria do sexo, tal como está certo eu querer não trabalhar e a minha família ser o meu foco, os meus filhos serem o meu foco, ser mãe a full time. Eu acho que, mas acho que deve ser uma escolha e acho que noto alguma agenda ali para que haja um retrocesso enorme. Mas pronto, eu acho que historicamente as coisas acontecem sempre por... quase quebra e sucessão de paradigma, não é? Ou seja, quando tu começas a ver que as coisas evoluem muito num sentido, vai sempre haver, eventualmente, em seguida, um ciclo que é exatamente contrário. E eu acho que nós estávamos num ciclo de expansão, não é? De diversidade e de inclusão, e quanto mais nós incluímos, mais algumas pessoas ficam muito incomodadas com a inclusão, e então cada vez se vão dedicar mais a contrariar esse processo e essa evolução. E deixa-me muito triste, porque eu acho que, além das questões de representatividade, que eu acho que são super importantes,
sei lá, por exemplo, tu e a Susana foram minhas diretoras criativas, eu tive muito mais diretoras criativas mulheres do que homens, surpreendentemente, e acho que isso me fez crer, e acho que isso é muito importante. E eu acho que outra coisa que há aqui muitas coisas sobre as quais falar neste tema, e acho que houve uma mudança positiva nos últimos anos, não só na representatividade, mas também no sentido de sisterhood, que se chama sororidade. Não sei se estou a traduzir bem esta palavra, porque eu acho que antes havia muito um bocadinho aquela ideia de trabalhar com muitas mulheres é uma grande chatice, é só problemas. E achas que isso é real? Não acho, e acho que as mulheres durante muitos anos até fomentaram isso, a seu desfavor. E felizmente hoje acho que é uma coisa, acho que na questão da representatividade ainda há muito a fazer. Na questão da sororidade acho que se evoluiu imenso. Eu acho que há muito. Eu concordo. Há muito aquela coisa de e acho que vocês me fizeram isso a mim, que é esta miúda está aqui, eu vejo valor nela e eu vou ser generosa porque acho que esta pessoa pode vir a fazer um caminho interessante. E acho que essa generosidade entre as mulheres se transformou radicalmente nos últimos anos. E acho que é muito bonito de se ver. Pronto, e acho que nesse aspecto, de facto, as coisas mudaram muito. Na representatividade acho que ainda há muito trabalho a fazer. Como é que é o teu departamento criativo em Nova Iorque? Eu já tinha uma lista de perguntas completamente desorganizada, mas agora então vou misturando tudo. Eu estou a mudar de equipa agora, portanto vou falar da equipa nova para onde vou. Quer dizer, não, na verdade, vou falar das duas equipas. Eu neste momento estou entre duas equipas que ambas têm uma mulher como ECD, uma delas que é uma mulher imigrante e a outra que é uma mulher queer. Eu acho diversidade. É isso, e eu acho que isso traz uma diversidade de pontos de vista que é absolutamente enriquecedora. E eu acho que isso ver essa evolução é muito bom. E não estamos aqui, não sou sequer defensor de agora não podemos contratar homens brancos, também não, nada disso. Não, acho que toda a gente tem lugar e acho que toda a gente tem a sua história para trazer e as coisas pelas quais passou, até porque no caso dos homens há muitas coisas que têm que ser faladas também. A masculinidade tóxica e também eu acho que não é difícil às vezes ser um rapaz e crescer com determinadas ideias. Não é difícil ideias. Ou não é fácil? Não é fácil, desculpa, não é fácil, desculpa. Desculpem. É o que eu quero dizer, não é fácil, imagino eu, também ser um rapaz e viver com desafios de o que é que um rapaz deve ser, como é que um rapaz se deve comportar. Ou seja, eu acho que todas as pessoas têm os seus desafios e todos esses desafios são muito bem-vindos numa equipa e quanto mais desafios aquele grupo de pessoas tiver vivido, mais rico é o trabalho daquele grupo de pessoas. E eu estou de facto a ver isso acontecer lá. E depois em cima disso é muito engraçado porque a equipa de onde eu vinha também era assim e a equipa para onde eu vou ainda mais. É uma equipa que tem pessoas do mundo inteiro e isso é espetacular. A partilha de... pronto, nós vemos as coisas mesmo de maneira... Lá está, a bagagem toda que trazemos connosco faz-nos ver as coisas de maneira diferente e quando é possível nas equipas conversar, que acho que é uma coisa muito, muito importante. Há bocadinho antes de começarmos a gravar, estávamos a falar sobre isso, sobre a importância de conversar. Quando é criado um ambiente em que as pessoas conversam sobre as coisas, as pessoas mudam. Isso provoca a mudança. E quando essa conversa é feita muito honestamente e com pessoas que estão dispostas a ouvir e que têm histórias muito diferentes de vida, mudas, estás sempre a mudar. E isso
pá, isso é muito fixe e gosto muito disso na equipa com que trabalho lá. Queria dizer, sabes quem é Colleen de Courcy? Ela foi durante anos e anos CCO da Wieden & Kennedy e de repente reformou-se ou foi reformada e saltou para o Snap, assim, no instante. E ela recebeu um leão de St. Mark, que é aquele leão de mérito de carreira, este ano em Cannes. E ela fez um discurso muito curtinho, mas super punchy, em que agradecia a todos os seus mentores, a todos os seus mentors, mas sobretudo aos seus tormentors. Às pessoas que lhe fizeram a vida negra, porque foram esses que a impulsionaram mais do que os outros. Tu sentes-te mais motivada pelas pessoas que te dão palmadinhas nas costas ou por quem te diz não és capaz, isto não é para ti? Isso é uma pergunta muito difícil, porque eu penso muito sobre isso. Boa! Porque eu lido muito mal com o conflito. E como lido muito mal com o conflito, ao longo dos anos acho que isso me fez preferir as pessoas que eram... Eu acho que não será tanta palmadinha nas costas, mas as pessoas que tinham um approach mais suave. E eu também acho que durante muitos anos a indústria promoveu exatamente o oposto, que é aquela coisa do... esta pessoa é um gênio, portanto está no direito de maltratar toda a gente, e eu acho que felizmente isso está a terminar. Acho que estamos a passar a página do eu vou dizer isto está para merda, não sei se posso dizer as neiras deste podcast, desculpa, mas acho que se está a virar um bocadinho a página de se permitir que as pessoas sejam um bocadinho abusadoras na maneira como tratam as outras pessoas. No entanto, eu cada vez mais, e acho que também tem a ver com confiança, não é? Ou seja, apesar de eu não lidar bem com o conflito, crescer está-me a fazer ficar mais confiante, e está a fazer-me aceitar não tanto o conflito, mas eu perceber que tudo o que é bom tem que vir de um... se toda a gente gosta muito de uma coisa, se calhar há ali qualquer coisa... sim, pode ser um trabalho muito perfeitinho, mas eu acho que tudo o que é mesmo muito, muito bom terá necessariamente que vir de algum conflito. Terá que... E eu vejo muito isso, por exemplo... Mas isso é uma coisa diferente de seres maltratada por alguém? Exatamente. Isso é completamente diferente. São coisas diferentes. Porque há maneiras e maneiras de fazer isso, não é? Claro. E eu acho que o conflito precisa de existir para alguma coisa ficar mesmo, mesmo boa. Mas tem que ser um conflito de ideias, sim, exatamente, um conflito de ideias, tem que ser um conflito de poderes. Não, tem que ser um conflito saudável, mas eu cada vez mais gosto de um conflito amistoso, mas que de facto que as pessoas me desafiem, isso claro que tem muito a ver depois também com reconhecer o valor, não é? Ou seja, há pessoas que eu gosto que me desafiem, há pessoas que se calhar me chateiam um bocado, que me estejam a questionar as coisas, mas sinto que cada vez estou mais aberta a que questionem o que eu estou a fazer, e cada vez valorizo mais isso. Quem são as mulheres que te inspiram? Os homens também. Não vinha nada preparada para essa pergunta. Posso responder mais no final? Podes responder mais no final ou até nem responder. Não vinha nada preparada para isso. Ok, eu sei que é difícil. Vou pensar. Fizeram-me esta pergunta, mas eu vinha preparada e trazia uma listinha. Eu não trazia a minha listinha. Olha, vamos falar mais um bocadinho de Nova Iorque. Porquê é que tu te foste embora? Eu sei que tu aqui tinhas um caminho que, se não estava delineado, pelo menos era bastante visível. Sim. E tu, vou-me embora. De onde é que vem este desejo de ir embora? Nova Iorque é Nova Iorque. Eu sei. Vai Iorquene. Eu sempre... Eu acho que sempre valorizei, a par da experiência profissional, a experiência pessoal.
E eu acho que sair para mim, eu acho que até menos, para mim o que tem, é óbvio que é espetacular trabalhar num mercado americano, que tem muitos recursos, que podes trabalhar com pessoas muito talentosas, que admiras, sei lá, realizadores, músicos, etc. Claro que se abrem uma série de portas, para se calhar fazeres coisas, ou trabalhar com pessoas que se calhar seria mais difícil de outra forma. Mas para mim o sair é mais importante do ponto de vista da experiência pessoal e do enriquecimento pessoal e daquilo que eu posso aprender sobre mim e sobre lidar com outras pessoas. E acho que foi mais... Todas as vezes que eu emigrei, sim, a experiência profissional que eu ia viver era muito aliciante, mas mais do que isso, a experiência pessoal é o que me faz sair de um sítio. E aconteceu-me sempre que eu emigrei voltar, porque eu tenho sempre um bocado esse desejo de voltar mais confiante e voltar mais adulta e perceber que eu sou uma pessoa diferente agora do que era há 4 anos atrás. Isso é espetacular. A sensação de chegares a um sítio e começares do zero, ou do quase zero, dá-te uma confiança que é incrível. Tu olhares para trás e pensares, eu estava aqui até eu acho que aconteceu mais, se calhar, noutras alturas em que eu emigrei do que agora, porque eu já conhecia algumas pessoas em Nova Iorque, já conhecia a cidade, mas a sensação, sei lá, por exemplo, quando eu vivi na Alemanha, de ir para um sítio onde eu conhecia 0 pessoas, e de repente construir ali qualquer coisa, é muito fixe olhar para trás e pensar, estar num grupo de amigos, a ter uma conversa profunda e as pessoas a espicaçarem-me intelectualmente e pensar, eu estava aqui há 6 meses, eu conhecia 0 pessoas e eu fui capaz de fazer isto tudo. E há algum medo inicial? Terror? Ou não? Nada? Não. Eu acho que agora estou um bocado tipo, se me dissessem amanhã, olha, agora vais ter que ir viver para Singapura, eu, pronto, está bem, vou fazer a mala, não faço ideia como é que vai ser quando lá chegar, mas resolvo. Mas queria também dizer que eu acho que todas as experiências são relevantes. Eu disse Nova Iorque é Nova Iorque, mas eu acho que se pode aprender tanto a viver em Nova Iorque como numa ilha deserta. Eu acho que todas as experiências são relevantes do ponto de vista pessoal, portanto também não quero parecer que tenho essa arrogância do só em Nova Iorque é que se pode aprender. Acho o contrário, acho que eventualmente, se calhar, se neste momento fosse viver para uma tribo mais isolada do mundo, eventualmente até a aprender muito mais do que numa cidade global como Nova Iorque. Ou seja, acho que todas as experiências são relevantes. Se tu pudesses escolher outro sítio para ir trabalhar agora, não digo viver numa tribo isolada, mas outro país do mundo para ir trabalhar, seria onde? Eu tenho acho que não vai acontecer, mas eu tenho muita curiosidade em viver na Ásia. Mas acho que não vai acontecer porque é muito longe. Não é assim tão longe. É mais longe ainda do que estás em Nova Iorque. Eu sou, apesar de tudo, eu tive agora 2 anos e meio sem vir cá, que para mim é uma coisa impensável, porque eu sou super agarrada a Portugal e à minha família e aos meus amigos. Nunca pensei estar tanto tempo fora. E a mim me incomoda a ideia de, eu para vir para cá o voo já não é de 7 horas, é de 12 ou 14, ou mais até. Mas gostava muito. Agora é 17, porque não podes voar sobre a Rússia. Exato. Agora é preciso fazer um desvio. Gostava de trabalhar na Ásia, porque acho que seria muito diferente, o choque cultural seria maior e isso é super interessante. No entanto, de um ponto, também gostava de voltar para a Europa e trabalhar noutro sítio na Europa também. Sim. Tu achas que somos melhores quando imigramos, os portugueses, as portuguesas? Somos melhores do que quando estamos cá, ou seja, quando imigramos somos melhores, o nosso potencial expressa-se na sua totalidade e quando estamos em Portugal confortáveis não o vivemos totalmente?
Ou só imigram as pessoas que são realmente extraordinárias? Não acho isso. Acho que há muitas pessoas extraordinárias a trabalhar em Portugal. É claro que conviver com outras culturas, e eu acho que o choque cultural te dá ali não sei, dá-te ali um kick qualquer que... eu acho que o choque cultural reacende a curiosidade, ou estar num sítio que te é novo reacende a curiosidade, e esse reacender de curiosidade eu acho que se reflete eventualmente no trabalho que fazes, porque estás a absorver muitos estímulos novos e estás mais atento. Sei lá, eu aqui facilmente, sei lá, eu quando estou num sítio novo não me cabe na cabeça entrar num táxi ou num Uber e ir a fazer scroll no telemóvel o tempo todo. Eu, se estou num sítio novo, eu estou a olhar pela janela, os meus sentidos estão todos despertos. E eu acho que estar a trabalhar noutro sítio reacende, faz-nos ficar mais despertos outra vez. E por isso é que eu gosto também de ir e vir. No entanto, eu até acho que isso é muito bom para absorver, eventualmente para produzir. Eu até acho que se calhar estar num sítio que nos é confortável e que não tem tantos estímulos até é mais produtivo, na minha opinião. Porque, por exemplo, em Nova Iorque, mesmo do ponto de vista pessoal e projetos pessoais fora da agência, eu lá não consigo fazer nada. Porque há muita distração. Eu conheço o teu Instagram e não sei se isso é verdade. Não, o que eu quero dizer é eu não consigo fazer nada do ponto de vista de eu produzir alguma coisa. Por exemplo, eu sair do trabalho e ter um projeto pessoal, porque lá há tanta coisa para absorver que eu sinto que estou numa fase de absorver. Agora, curiosamente, eu acho que estou a começar a entrar naquela fase lá em que, ok, eu já absorvi muito e agora eu quero, com todas estas coisas que eu absorvi, fazer alguma coisa. Mesmo até na agência, no trabalho da agência, eu agora estou mais focada em, eu agora tenho que conseguir traduzir estes inputs todos que eu recebi, eu tenho que conseguir traduzir isto em alguma coisa. Eu agora acho que tenho alguma coisa para dizer. Ou seja, eu depois acho, lá está, e acho que estar aqui se calhar tem essa vantagem. Acho que aqui Portugal, quanto a mim, tem uma coisa maravilhosa que é a colaboração entre as pessoas, e apesar de não haver muitos recursos, ou seja, comparativamente, claro, com os Estados Unidos, não é? Estamos a falar de orçamentos muito diferentes, mas a facilidade que aqui há, ou a maneira como as pessoas aqui cedem ao amor à camisola, e eu vou fazer isto por Carolice, e eu vou ligar ao meu amigo e vou entusiasmá-lo ou entusiasmá-la para fazer isto comigo. Eu acho que isso é uma coisa aqui que tem imenso valor, e acho que as pessoas devem mesmo prestar atenção a isso, porque acho que é muito precioso, é muito precioso. É bom e mau ao mesmo tempo. Ou seja, o não ter dinheiro para fazer alguma coisa não é bom, claro, porque as pessoas devem ser pagas justamente pelo trabalho que estão a fazer e pelas horas que estão a perder a fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo o desprendimento que na América é um bocado impensável. Na América tudo é uma troca transacional, ou seja, se eu estou a fazer isto eu tenho que receber alguma coisa de volta. Eu acho que aqui as pessoas têm uma capacidade de dar que é incrível, e que acho mesmo muito bonito, e acho que isso faz com que aqui haja condições para, se as pessoas derem, se estiverem dispostas a dar e a juntarem-se, há aqui a possibilidade de se produzir coisas muito, muito interessantes. Estavas a falar das oportunidades que há em trabalhar com realizadores incríveis e ter todos esses instrumentos à tua disposição, sejam talentos, sejam financeiros, seja o que for, nos Estados Unidos, e claro que nós aqui sabemos qual é a dura realidade. Tu trabalhaste com o Michel Gondry, que eu sei. Trabalhei. E fala-nos lá disso. Mas diz-nos a verdade. Sim, eu hoje acho que... Atenção, eu muito feliz de trabalhar com ele. Hoje não sei se ele foi a pessoa certa para aquele projeto, porque eu acho que ele é um artista, e acho que eu gostava mais de ter criado as condições para que ele
tivesse a liberdade artística que ele obviamente deve ter, porque é uma pessoa que tem provas dadas. E eu acho que quando se trabalha com pessoas como ele, e isso, há aqui uma questão até assim, mais filosófica nesse aspecto, que eu acho que acontece muito na nossa profissão, que é quando trabalhamos com pessoas como o Michel Gondry ou com outros artistas, é esse balanço entre o trabalho comercial que deve ser feito, não é? Porque nós estamos ali para fazer um anúncio que tem que comunicar alguma coisa, mas conseguir encontrar aquele ponto de repousado entre isto vai responder àquilo que tem que responder, mas eu quero dar a esta pessoa a liberdade para ela se expressar e fazer bem aquilo que ela faz, acho que é um desafio super complicado, aqui e lá. Mas nesse caso em que eu trabalhei com ele, acho que foi o projeto em que me fez mais pensar nisso, na importância de, quando se trabalha com toda a gente, obviamente, que é um artista, mas naquele caso foi muito notório, tens que estar disposta a let go. E acho que é engraçado, porque eu acho que se fosse hoje teria trabalhado com ele de maneira diferente. Terias aproveitado mais. Teria aproveitado mais. Claro que é sempre... há muitas pessoas envolvidas em projetos, há clientes que têm expectativas, portanto, também não posso sentir que toda a responsabilidade está em mim, mas acho que é muito importante estar-se preparado para... Se eu quero trabalhar com um artista, eu tenho que dar àquela pessoa liberdade criativa. E trabalhar com ele fez-me despertar para isso, fez-me perceber que é muito importante. Lá está, quando se faz um projeto é muito importante o casting que fazes das pessoas que vão trabalhar nele e avaliar isso. Ou seja, este é um projeto em que eu tenho capacidade de dar liberdade criativa àquela pessoa. Se calhar este projeto ou este cliente não estão dispostos a isso, e é perfeitamente legítimo não se estar, ou seja, mas acho que esse fit é super importante, e acho que se calhar naquele projeto esse fit não estava à partida muito bem feito. Claro que foi incrível estar com o Michel Gondry a fazer casting. Ele faz uma coisa muito engraçada, que é nós estávamos a fazer o casting miúdos, sei lá, pai dos 7 ou 8 anos, e ele desenhou os miúdos todos e depois mostrava-nos sempre no final. Uma pessoa com um talento incrível, que eu gostava de ter aproveitado mais. Quando começas uma produção, tu escolhes ativamente talento feminino? És tu que fazes isso? Há pessoas que fazem isso por ti, porque na América há sempre pessoas que fazem coisas por nós. Tudo. Eu, por acaso... sim, lá o que acontece é... E aqui eu lembro quando comecei ainda havia TV producers na agência, e eventualmente algumas ainda têm. O TV producer ou o produtor, alguns deles nem são especializados só em televisão, mas eles é que... Ou seja, eu ia dizer algumas, porque eu só trabalhei com producers de mulheres, acho eu, desde que lá estou. Temos uma conversa, algumas já me conhecem muito bem, portanto já sabem mais ou menos o que é que eu vou gostar e o que é que não vou, e recebo uma lista com reels de pessoas que eventualmente poderão estar disponíveis e fazem fit com aquele trabalho. Eu também gosto de fazer isso. Há sempre a lista do produtor ou da produtora, e eu ao lado vou sempre acrescentando a minha lista. Secretamente eu acho que também gostava de ser produtora, não sei, eu secretamente gostava de ser produtora. Sabes que já não há segredos. Para sair daqui, exatamente, deixaram de ser segredos. Mas voltando atrás, eu acho que esta é a profissão que me permite desejar secretamente ser muita coisa e poder ser nesta profissão. É quase como ser um ator, em que tu podes ser muitos personagens. Aqui podes vestir muitos papéis. Mas voltando ao que estávamos a conversar, sim, cada vez mais há uma preocupação em haver diversidade, não só de mulheres, haver diversidade e representatividade nos realizadores. Nem sempre é fácil,
porque claro que, como durante muitos anos foram dadas mais oportunidades a certas pessoas, é natural depois que essas pessoas tenham reels com marcas maiores, com projetos com mais production value. E depois, ou seja, é preciso olhar e é preciso ter assim um olho muito clínico de, pá, esta pessoa fez muito poucos projetos e muito pequeninos, mas eu sinto que há ali qualquer coisa. Ou seja, é preciso ver com mais atenção e investir nas pessoas. Tu achas que esse tipo de intuição é feminina? Esse tipo de, eu acho que há aqui qualquer coisa e não tens a certeza do que é? Eu não sei. É uma característica feminina ou não? Eu não sei se é feminina, mas eu cada vez mais sinto isso. Pá, e cada vez mais estou confortável com isso, que é, epá, eu não consigo explicar muito bem, quer dizer, consigo arranjar imensos argumentos porque é que esta pessoa, porque é que esta pessoa sim ou não, mas eu cada vez mais, pá, e às vezes até penso, epá, fiz bem, fiz mal aquela decisão, lá está, escolher aquele realizador para fazer um treatment, aquela realizadora para fazer um treatment. Pá, e hoje em dia penso, epá, houve qualquer coisa em mim que me disse que aquela pessoa ia trazer qualquer coisa, e às vezes até o acaso, ou já aconteceu também incluirmos pessoas, porque no dia anterior, pá, eu estava a ver Instagram e descobri que aquela pessoa acabou de lançar um filme fixe, pá, e de repente aquela pessoa, se fosse no dia anterior que tivéssemos fechado a lista de realizadores, nunca tinha vindo parar àquela lista, mas o acaso de, epá, eu vi, olha, bora lá, houve aqui qualquer coisa que mexeu em mim e eu acho que estar aberta ao acaso e aberta ao instinto é super importante. Olha, estamos quase a acabar. Tenho duas perguntas, aliás são três. Uma é uma pergunta do público. Já pergunta do público. Tu mais ou menos já respondeste. Mas a primeira é, o que é que eu não te perguntei que gostavas que eu te tivesse perguntado? Queres responder agora ou queres pensar mais um bocadinho? Vou pensar mais um bocadinho. Ok. A pergunta do público é, alguma vez vais voltar para Portugal? Acho que vou. Pronto. Acho que vou. Eu tenho vontade de todas estas coisas que eu aprendi ou que tenho estado a aprender de voltar e de devolver. E sei lá, eu estou sempre a ver o que se passa cá. Eu, apesar de não ter estado cá muito tempo agora, estou sempre muito. Ainda agora, por exemplo, tivemos a votar o Clube de Criativos e muita gente perguntava: tu já tinhas visto o trabalho? Pá, eu acho que já tinha visto 80% das coisas que ali estavam, porque eu estou sempre muito curiosa em relação ao que se faz cá e em casa falamos muitas vezes do que se faz, do que se podia fazer melhor, do que faz falta e pá, eu acho que é impossível as pessoas, pá, só dizerem mal e só esmiuçarem e depois não virem cá e tentarem fazer alguma coisa por isso. Mal ou bem, porque digo bem muitas vezes, mas acho que é importante. Pá, eu dou imenso valor a voltar e poder contribuir e poder fazer crescer o país e a profissão, pá, naquilo que eu sei. Eu também não sei tudo, não é? Mas sei lá, trazer um bocadinho das coisas que eu aprendi e devolver. Tenho vontade ainda de fazer um projeto lá com o qual eu me identifique, que eu possa dizer, eu acho que neste momento esse é o meu objetivo lá. Pá, já fiz muito trabalho do dia a dia, um bom, um mau, mas eu agora quero mesmo aproveitar o facto de estar ali para fazer um projeto que eu diga, pá, isto sou eu. Que é muito difícil naquele país, porque é um país com estruturas muito grandes, com processos morosos e complexos, e os astros têm todos que se alinhar. Mas pá, quero fazer um projeto que eu diga mesmo, isto sou eu, e este projeto mostra exatamente as coisas em que eu acredito. E pronto, acho que quando esse projeto acontecer, que eu espero que aconteça, acho que estou preparada para mudar de país, ou para me aproximar e vir um bocadinho para a Europa e depois para aqui, ou eventualmente vir direta para aqui, não sei.
Então vamos esperar que aconteça depressa, que nós queremos de cá. E a pergunta... não sei, eu vou aqui agora à minha lista. Eu acho que nós falámos de todas as coisas que eu queria falar do ponto de vista da diversidade, que é um bocadinho porque estamos aqui. Mas acho que nós falámos sobre todos os temas em relação à diversidade e ao Clube das Criativas, de que eu queria falar. Acho que não escapou nada. Pronto, ainda bem. Se ainda não estás preparada para responder a quem são as mulheres que te inspiram, quero pelo menos perguntar-te se estás preparada para divulgar a tua convidada, porque vais ser tu a entrevistar. Eu ainda não sei quem vai ser a minha convidada. Estou com imensas dúvidas, mas tenho algumas Tens ideias. uma shortlist já? Tenho uma shortlist para 3 pessoas. Algumas que são mais ligadas à publicidade, outras que são mais ligadas ao craft, porque também estou a pensar um bocadinho nisso, se calhar nessa variedade e se calhar riqueza de experiências que se pode trazer, porque há muito... Pronto, agora falando aqui noutro tema que tem a ver com o que estamos a falar, ou seja, há muitas profissões que são tangentes às pessoas que trabalham numa agência, e há outras disciplinas criativas. Aliás, hoje há mais disciplinas criativas até. Por acaso, uma coisa que podemos falar, só mesmo para terminar, e que é muito importante na questão da diversidade, e que eu tenho assistido lá, que há muitas disciplinas. As pessoas não têm necessariamente que trabalhar numa agência de publicidade para serem capazes de trabalhar em publicidade. Portanto, há muitas disciplinas que são tangentes, de pessoas que são capazes de contar histórias, que são capazes de fazer entretenimento, que são capazes de fazer coisas que entram para a cultura e que depois que a cultura se apropria e de que as pessoas falam. E eu acho que a publicidade se abrir a essas pessoas e ter cada vez mais input das disciplinas tangentes é importante, até do ponto de vista da contratação diversa. Há uma expressão que agora lá se tem falado muito até que são as transferable skills, que é se eu sou capaz, se eu sou uma ótima TikToker, eu se calhar posso trabalhar muito bem numa agência de publicidade. Eu tenho ali skills que mostram que eu sou capaz de contar uma história, que mostram que eu sou capaz de fazer um conteúdo interessante. E começar a olhar para essas pessoas ou para essas disciplinas, para as trazer para o mundo da publicidade, ajuda na contratação, porque se nós estamos sempre a olhar para eu vou contratar alguém que já está numa agência ou alguém que está a tirar um curso de publicidade, isso é altamente limitador, porque estamos a falar de alguém que teve dinheiro para pagar um curso de publicidade, ou seja, há uma série de ou que nem tudo se resume ao dinheiro, ou que sei lá, que achou ou que soube desde novo que publicidade podia ser um caminho, e depois quando olhamos só para esse conjunto de pessoas já teve 2 anos de experiência em agência, já estamos a olhar para um grupo já muito... Demasiado limitado, e que se calhar um grupo privilegiado até eventualmente, porque pôde fazer um estágio, e é muito importante começar a olhar para as outras esferas da criatividade, onde as pessoas podem dar provas de que conseguem pensar criativamente e ter boas ideias, e ir buscar pessoas a esses sítios, porque eventualmente lá está, sítios mais acessíveis às pessoas, não é? Porque eu sou miúda, consigo começar, eu não preciso de ir para a escola, por exemplo, para começar a fazer TikToks em casa, para começar a fazer streaming de jogos, para começar e acho que ir buscar as pessoas aí também vai trazer imediatamente, vai abrir o leque de possibilidades. E eu não sei se isso já está a acontecer cá, eu acho que talvez não. Assim, em pequena escala e sempre como externos, digamos. Sim, exatamente. E não trazer... ou
seja, há sempre, eu vou contactar esta pessoa só para fazer este projeto. E eu acho que é importante trazer essas pessoas para as agências, porque lá está, vai permitir ter mais pessoas todas diferentes e de backgrounds diferentes. Mais uma perguntinha, Ana. Fala-me do cancel culture, o que é que pensas disso e deste ativismo rápido que graça nos Estados Unidos e no resto do mundo atualmente? Olha, em relação ao cancel culture, isto tem imenso a ver com uma coisa que já falámos aqui, que é a capacidade de conversar e das pessoas aprenderem umas com as outras e das conversas que têm as mudarem. Ou seja, a minha experiência, nós podermos ter uma conversa honesta que entre as nossas duas experiências contrastantes, fazer-me crescer ou fazer-te crescer ou ver alguma coisa de maneira diferente. Eu acho que o que a cancel culture está a fazer é elimina completamente a possibilidade de nós conversarmos e crescermos uns com os outros e mudarmos. E isso é super preocupante. As pessoas ficam ali naquela coisa estanque de... Há coisas que estão erradas e devem ser punidas, e pessoas que fizeram coisas muito feias, mas para além disso acho que tem que haver a capacidade de pensar que as pessoas podem evoluir, que podem crescer, que se podem tornar uma pessoa diferente depois de alguns anos, e se calhar o tweet que escreveram há 10 anos hoje já não o escreveriam e mudaram, ou mesmo que o tivessem acabado de escrever há 5 minutos. A possibilidade de, tu escreveste isso, mas vê lá que esse tema pode ser visto de maneira diferente, ou se calhar não está... Porque na verdade também depois entra aqui muito o que é que está certo, não é? Porque toda a gente dentro da sua esfera acha que o seu ponto de vista é que está certo. E eu acho que a cancel culture também parte muito da arrogância de tu achares que estás sempre certo e que o teu lado está sempre certo. Que eventualmente é uma coisa que hoje também cresceu muito por causa das redes sociais e as redes sociais tornaram o mundo muito polarizado. O conceito de echo chamber, que é eu só falo com os meus amigos, eu só repito o que eu gosto e o que os meus amigos gostam, eu só vejo as notícias que me são recomendadas, eu só compro os livros que me são recomendados, eu só vejo aquilo que eu já vou gostar. E eu acho que a cancel culture começa um bocadinho por aí. As pessoas deixaram de estar abertas à surpresa e ao inesperado e ao que é diferente delas, e cada vez estamos mais na nossa bolha, até mesmo do ponto de vista de entretenimento. Sei lá, o facto de eu ver Netflix ou Hulu e escolher é muito diferente de eu estar a ver televisão e ser randomly impactada por um conteúdo que eu de outra maneira nunca veria. E acho que isso hoje acontece em muitas esferas da vida. Escolho um restaurante em função das recomendações. O Google até me diz que aquele restaurante ou que aquele hotel faz 80% ou 90% de match com os sítios que eu gosto. Pronto, e depois nunca se sai dali. E como nunca se sai dali, tudo o que é diferente começa a ser... há uma reação muito mais visceral a tudo o que é diferente. E uma incapacidade de aceitação do que é diferente e de se conversar com o que é diferente, e depois uma redução na empatia e na capacidade das pessoas se porem nos sapatos das outras, que eu acho que é o que faz com que exista a cancel culture, e que é uma coisa que reduz a nossa capacidade de crescer e de mudarmos e de evoluirmos, e que torna toda a gente muito estanque e todas as coisas muito estanques, e é um bocadinho triste. Até também tem a ver com outra coisa que falámos, que é o conflito. O conflito é importante para que as coisas avancem, e hoje não há conflito saudável, há conflito, mas é um conflito do qual não vai crescer nada. É um conflito que fica ali de pronto, eu não gosto de ti, eu não te quero ver, eu não quero que tu desapareças das minhas redes sociais, e
E tem que haver a capacidade de haver conflito saudável, porque só com conflito saudável é que se constrói alguma coisa. Muito bem, obrigada. Fico muito curiosa em relação ao Adorei episódio número 3 do podcast do Clube das Criativas. E volta depressa. Obrigada.